Paula, PSD está articulando candidaturas para uma disputa municipal na cidade de Teresina. Não está descartada a possibilidade de candidatura majoritária? Sim, Joelson, hoje conversei com o vereador Vinícius Ferreira, que assume a presidência do PSD municipal aqui em Teresina, e ele falou que o partido de fato não descarta, e isso perpassa inclusive para a relação que tem ali a bancada, o partido, os membros com o prefeito Doutor Pessoa. Vamos ver. O vereador Vinícius Ferreira vai assumir a presidência municipal do PSD em Teresina e afirmou que o partido não descarta uma candidatura majoritária na capital. O parlamentar ainda relembrou que o partido fazia a indicação de cargos na gestão do prefeito Doutor Pessoa e perdeu seus espaços. A situação aconteceu ano passado com a saída do ex-secretário Draga Alana. Nós vamos discutir internamente, até porque hoje nós somos da base do prefeito Doutor Pessoa. Nós tivemos uma redução de espaços, estamos tratando com o prefeito da possibilidade de reaver os espaços que nós tínhamos. Caso não aconteça esse realinhamento, a gente avança na discussão de montar uma chapa proporcional, uma chapa majoritária. O vereador também falou sobre a possibilidade de novas filiações, inclusive de nomes que já disputaram eleições, como a da ex-candidata Jéssica Fonseca. O foco é fortalecer a chapa proporcional. Tem o nome dela e existem outros nomes também que já foram feitos convites e estão avaliando a possibilidade de vir para o partido. O certo é que a gente vai montar uma chapa competitiva. Nós temos aqui uma bancada de 3 vereadores. Pretendemos ampliar essa bancada para até 5 ou 6 vereadores. E assim, essa missão a gente todo dia a gente convida um, convida outro e a gente fica aguardando a resposta, né? Inclusive, viu, Sávia, se diz assim na gíria do futebol que o PSD, depois dessas eleições passadas agora, o PSDB saiu grandão, né, dessa disputa eleitoral de 2022. Então, um partido que realmente tem algumas pretensões maiores. E o que se chama a atenção é que há 2 eleições atrás, em Teresina, o PSD teve candidatura própria à prefeitura e Doutor Pessoa foi esse candidato. Existe possibilidade de reaproximação com o prefeito da capital? Olha, Joelson, já existiu mais no passado. Hoje eu vejo, de fato, que o PSD caminha para uma candidatura própria, porque isso vai ajudar a puxar voto para a chapa proporcional. O partido quer ter uma bancada expressiva em Teresina. O PSD ele busca ser busca aquele papel que o MDB já teve. E ainda tem, né? Como se fosse o segundo maior partido dentro da base. O PSD quer esse lugar e, para isso, precisa eleger vereadores em Teresina. E dentro dessa estratégia, ter um cabeça de chapa, ter um candidato a prefeito é essencial. Agora, eu não sei se é o Doutor Pessoa, porque todos os sinais que o Doutor Pessoa dá é de permanência e fortalecimento do Republicanos. Então, já existe aí um caminho para o PSD de construção com outros nomes, inclusive aqui em Brasília, com o deputado federal Marcos Aurélio Sampaio, que é um nome do PSD, não tem janela para ele sair. Então, de fato, teria que ter um acordo, talvez, se ele fosse disputar pelo MDB, por exemplo, retornar à antiga casa, poderia ter um acordo de liberação dele. Poderia, mas a princípio essa candidatura poderia ser pelo PSD, que aqui em Brasília, a gente lembra, tem a maior bancada do Senado. Então, é um partido grande, é um partido que surgiu naquele governo Dilma, que foi justamente incentivada a criação desse partido pelo então ministro na época, Gilberto Kassab, justamente com o intuito de fazer frente ao MDB. Não deu muito certo naquela época, terminou ali com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, mas de fato o partido de lá para cá cresceu bastante e em Teresina não vai aceitar ficar numa posição secundária, vai buscar o protagonismo. Bom, houve há uma estratégia estabelecida, você conversou hoje com o deputado federal Júlio César, há uma estratégia estabelecida para a filiação de prefeitos ao partido e, de fato, existe convite feito ao doutor Pessoa? Existe, e o deputado Júlio César disse que nunca recebeu a resposta. Então, como não teve resposta, ele está tocando as articulações. Tem a entrevista. Quando eu convidei o doutor Pessoa, está formalizado o convite, ele disse que ia avaliar e até agora não nos deu uma resposta. Eu tenho uma amizade muito grande com Pessoa, já foi do nosso partido, e nós estamos avaliando. Evidentemente, são pré-candidaturas, né?
Marco Aurélio é um homem importante no nosso partido. Ele manifestou o interesse de ser candidato, mas não formalizou e não precisa nem agora, no momento, fazer isto. Mas nós estamos numa grande expectativa pelo crescimento do partido, pelo interesse de várias lideranças de Teresina e do interior. Nós temos em torno de 15 prefeitos a mais que são de outros partidos e estão manifestando o interesse de vir para o nosso PSD, e nós trabalhamos com uma perspectiva de transformar o nosso partido, o maior partido do Piauí. Bom, a visão estratégica, Nivaldo, de Júlio César é do PSDB estadual. Passa por Teresina? Passa, mas ele olha para o estado do Piauí e tenta fortalecer o PSD no estado do Piauí. Até porque em Teresina, o PSD vivia uma situação bem interessante, bem peculiar em relação a essa aproximação com a prefeitura. Tem vereador que faz oposição ou discurso de independência e tem outros que compõem com o prefeito Dr. Pessoa. É o caso do vereador Renato Berger. Ele é hoje secretário, foi líder do prefeito quando estava na Câmara, assumiu a Secretaria de Esporte, muito afinado com o Palácio da Cidade, e nem está nos planos do vereador, que eu imagino, esse rompimento com o Palácio da Cidade. Mas o PSD tem toda a legitimidade como partido de buscar a melhor estratégia para atuar na política estadual. O PSD que foi muito bem na eleição do ano passado. Elegeu 3 deputados federais, ficou na primeira suplência do Senado, que hoje resultou na posse de Jussara Lima no Senado Federal. E se tivesse disputado com a legenda mesmo de deputado estadual, teria também conseguido aí bom resultado para a Assembleia Legislativa. Bom, Renato Berger, Paula, você conversou com ele, o partido tem estratégias aí para a candidatura própria eventualmente, mas ele já elegeu a estratégia dele, né, Paulo? Sim, o secretário Renato Berger, inclusive, afirmou hoje que ele permanece na CEMEL, na Secretaria de Esportes, após a gente ouvir algumas informações circulando, não é, Nivaldo, que ele poderia voltar à Câmara, mas hoje ele me garantiu que permanece na Secretaria. E a relação do PSD, Joelson, ela tem estado um pouco distante do prefeito Dr. Pessoa desde a saída do ex-secretário Dragalana, que esteve ali na Secretaria de Esportes, depois foi para a Secretaria de Juventude, e desde então o partido busca uma participação maior na gestão do prefeito. Na fala que o Vinícius fez para mim mais cedo, ele foi bem claro, ele falou assim, olha, o partido estuda lançar essa candidatura majoritária, mas os rumos que terá essa candidatura dependerá muito desse realinhamento com a gestão do prefeito. E em toda essa situação entra esse bombeiro, que no caso é o vereador Renato Berger. Vamos acompanhar. A intenção, pelo que eu tenho conversado até agora, dentro do partido, na parte municipal, é de acompanhar o doutor Pessoa na reeleição dele. Se você vai dar o apoio, você vai buscar mais espaço, né? E o PSD tem feito isso. Eu acho que é importante que haja essa conversa, que o prefeito, né, apoie também aquilo que o PSD está pensando em relação a participar mais positivamente na gestão do doutor Pessoa. Mas é aquele negócio, eu sigo o doutor Pessoa, quero que o partido esteja com o doutor Pessoa, luto para que isso aconteça e acho que é o que vai acontecer. Não é incomum, Sávia Barreto, que os partidos liberem determinadas lideranças diante de uma manifestação pública de alinhamento ideológico, político, como é o caso que está fazendo o Renato Berger. Pergunto, o PSD, Júlio César, o partido de Júlio César, libera Renato Berger para um apoio informal, uma aproximação independente dos destinos do partido? Joelson, a gente pode ouvir o deputado Júlio César, porque eu perguntei isso para ele e ele foi bem claro sobre o lugar que ele espera que o Renato Berger esteja. Detalhe, o nome nas listas que circulam nos corredores da Câmara de Teresina, eu tive acesso a algumas delas, o nome de Renato sempre está ali na chapa do Republicanos. Então, os vereadores fazem contas com votos de Renato Berger dentro dessa chapa. Por isso que surge essa história e essa possibilidade da saída dele do PSD. Mas esses mesmos votos que o Republicanos conta, o PSD também conta.
o prefeito já manifestou o interesse dele passar. Nós não temos nenhum interesse. Precisa da liberação do PSD, nós não temos interesse. E até porque a manutenção do Renato no nosso partido não impede dele ser um grande aliado do Pessoa. Jamais nós vamos cobrar fidelidade a uma outra candidatura, ele sendo do PSD. Então, acho que ele mantém lá um bom relacionamento com o Pessoa, mas será mantido no nosso partido como uma liderança importante de Teresina. Aí, Elivaldo Barbosa, é tipo, sejam amigos, mas sejam amigos daqui mesmo do meu partido. É uma reação que nos surpreende, né? Esse é o estilo do deputado Júlio César, ele não vai jogar pedras no vereador porque ele apoia o prefeito, e mesmo com o partido admitindo outro caminho, conforme anunciou o Vinícius Ferreira nessa entrevista concedida a Paula Sampaio. Mas a tendência é essa. O momento da definição vai ser abril do ano que vem, ou mais ainda, mais para o meio lá das convenções, é que os partidos vão definir que caminho tomar. Agora, seria um atropelo muito grande para a atuação de Renato Berger, ele ser obrigado a sair da prefeitura, romper com o prefeito, caso seja esse o caminho, de fato, do PSD. Mesmo com o descontentamento em razão lá da saída do Eduardo Dragalana e busca de novos espaços, aí é uma coisa. Manter o que já tem com o Renato Berger e não pode ser mexido de forma alguma, né? Uma saída dele para os republicanos, como você colocou, sabe, aconteceria dentro de que contexto? Olha, dentro do contexto que o doutor Pessoa quer fazer uma super chapa, Joelson, não só com republicanos, conta com outros 2 partidos satélite. Essa estratégia, a gente lembra que o então prefeito Firmino Filho fez da mesma forma, tinha ali as candidaturas do PSDB, mas tinha os partidos menores com as chapinhas, e o republicanos quer fazer da mesma forma. Agora precisa dos puxadores de voto, e é visto dentro dos corredores do Palácio da Cidade, também da Câmara de Teresina, o quanto que o vereador Renato Berger tem uma boa estrutura, inclusive da própria prefeitura, e por isso teria condições de obter aí uma votação mais expressiva. A tendência dos vereadores é que eles sempre dobrem a votação de uma eleição para outra. A tendência é essa. A gente sabe que alguns nem conseguem se eleger, mas a maioria aumenta a votação, principalmente aqueles que estão na base, né, que tem realmente mais condições, mais cargo, mais espaço político realmente para poder contemplar as suas bases. Então, existe essa expectativa alimentada ali no Palácio da Cidade. Agora, o deputado Júlio César cortou as asinhas e disse que não, né, Livaldo? Que fica com o vereador realmente no PSD, não vai abrir mão. E o partido não liberando, não tem como, né? Verdade. Bom, Sávia está aqui, continua com a gente. Eu quero agradecer a Paula Sampaio. Obrigado, Paula, pela sua participação hoje no Jornal do Piauí. Eu que agradeço, Joelson, Sávia, Livaldo, e até amanhã. Bom, e a gente continua aqui com o nosso quadro Tempo Real, falando agora de uma aliança improvável, pelo menos era, até 2014. Há 10 anos atrás, se você falasse PT e PSDB estão juntos, ou estarão juntos, ou podem estar juntos em 2024. Elivaldo Barbosa, seria inimaginável. Pois é, ontem o ex-secretário de governo da prefeitura e um tucano de raiz, Fernando Said, disse que o adversário do PSDB ano que vem vai ser a gestão do Palácio da Cidade, vai ser o prefeito. O PSDB segue na oposição. E nós insistimos, e até a aliança com o PT é possível, ele afirmou com todas as letras que sim. Hoje, a Paula Sampaio conversou sobre o assunto com o vereador Edson Mello, que além também de ser um tucano raiz, ou um tucano de tradição no partido, é o presidente do diretório municipal da sigla. Vamos acompanhar. Partido dos Trabalhadores nem candidato ainda tem, nem especulação no sentido não. Certamente que terá candidato, mas o nome ainda não. Então daqui para lá tem muita conversa, certo? Mas sempre é a minha posição baseada em experiências anteriores e experiências mais que já aconteceram muito na política piauiense, é que a gente deve ter um candidato ainda este ano. E hoje o nome mais forte a ser ventilado é do ex-deputado Luciano Nunes. O deputado Luciano Nunes é unanimidade dentro do partido. O deputado Luciano Nunes é um político que saiu da política temporariamente, mas participa das reuniões
políticas partidárias e é um nome que ninguém tem nada contra, pelo contrário, é um cidadão de bem, preparado, tem tudo para ser o grande prefeito de Teresina. Bom, Sávia, eu gosto das seguintes frases. Na política se cisca para dentro. Tem outra boa. Na política, não se faz política olhando para o retrovisor. Agora eu quero incluir mais uma. Em política não existe essa história de água e óleo, que não se misturam. Se misturam sim. Tudo é possível na política, só depende do tempo e da época, né, Paulo? 100%, Joelson. Essa fala do vereador Edson Mello e também nas conversas que a gente tem com o ex-secretário de governo, Fernando Said, fica claro, de fato, que o PSDB escolheu o adversário. E o adversário não é o PT, por muito tempo foi, né? PSDB e PT, inclusive, em plano nacional. E em Teresina também. Mas agora o adversário é doutor Pessoa. Então, ele coloca o partido num polo muito claro que não é de oposição nesse momento a Rafael Fonteles, porque a estratégia da última eleição era comparar a gestão do então prefeito Firmino Filho com a gestão do governo de Wellington Dias. E essa estratégia não teve sucesso. Doutor Pessoa foi eleito, Kleber Montezuma não. Então agora eles dizem, a gente não vai comparar o governo do estado com as gestões passadas do PSDB. Gestões passadas do PSDB com a gestão atual do doutor Pessoa. Agora eu não vejo PSDB e PT numa chapa conjunta. Por quê? Porque o PT caminha para ter cabeça de chapa, para formar uma chapa competitiva e o PSDB também não abre mão da possibilidade de retornar à Prefeitura de Teresina. Um dos dois teria que ser vice. Eu não vejo nenhum dos dois nesse momento hoje, conversando com fontes do Karnak, do próprio PSDB, da oposição, do Progressistas, eu não vejo esse caminho, mas eu vejo talvez uma aliança branca, aquela aliança que olha, a gente não fala de vocês, vocês não falam da gente, e a gente mira nesse adversário em comum e aí no segundo turno a gente pode caminhar junto. Talvez seja algo mais nesse sentido, Joelson. Oi, Elivaldo Barbosa, possibilidades que surgem diante das falas, né? Estamos falando aqui a respeito de não só daquilo que talvez possa acontecer, não, são falas dos próprios representantes. É verdade, até porque essas alianças mais brancas, como falou aí a Sávia, elas já aconteceram aqui já, né? Tanto do PSDB em relação ao PT no plano estadual, como vice-versa. Uma identidade de lideranças do PT com eleições tucanas na capital. Sobretudo eleições em que o PT não tinha chances de chegar e já percebemos simpatia do PSDB, do PT em relação ao PSDB local. Agora, falar em composição, a Sávia tem toda a razão. Não é possível você estabelecer hoje uma composição política aqui, o PSDB ou o PT, não. Agora, é claro que isso aí é cenário para 2024, os dois partidos miram o Palácio da Cidade. A gente já percebe claramente uma movimentação do PT já fora de um cenário de alianças com o prefeito doutor Pessoa. E doutor Pessoa também não está parado e procura exatamente fortalecer sua base a partir dos republicanos. Formar uma grande sigla competitiva para disputar mandatos na Câmara Municipal e também se fortalecer para a disputa majoritária.